Amigos, bem-vindos ao canal Gol de Cabeça. Eu sou Sérgio Filgueira, sou o administrador do canal. E este vídeo é para a gente discutir entre técnicos estrangeiros aqui no Brasil, que todo mundo quer, contra técnicos nacionais. O que você acha? Vou dizer a opinião do canal. Antes de entrarmos no vídeo propriamente dito, dois recados. O primeiro, se você está precisando de crédito, a solução é NetCrédito. O link está na descrição deste vídeo, na última linha. E o segundo recado é que somente neste mês de fevereiro nós temos promoção de membros do canal. Você pagando R$ 4,99, você terá o benefício de quem paga R$ 14,99, que é acesso a um grupo do Telegram com jornais e revistas de todo o mundo. De ontem para hoje nós postamos a Isto É Dinheiro, a Veja, a Super Interessante. Hoje tem o Globo, tem o Estadão, tem a Folha, tem o Extra, tem o New York Times, tem o El País, tem o Correio della Sera e muito mais. O que você está esperando? Só por R$ 4,99? Seja membro do canal Gol de Cabeça. Como é que eu vou fazer para te botar no Telegram? Você manda um recado lá no meu Instagram, Sérvio_Filgueiras. O primeiro pensamento sobre essa questão de técnico estrangeiro, que acima de tudo é o modismo. Todo mundo está tentando achar o novo Jorge Jesus. Este é o raciocínio dirigente, só que o cara atira no que vê e acerta no que não vê. O dirigente ele não tem a mínima ideia de qual é a diferença de metodologia de trabalho do técnico nacional para o técnico estrangeiro, né? Então ele acaba fazendo uma coisa certa, sem saber muito bem o que ele está fazendo. Os dirigentes do futebol brasileiro, eles são tão amadores quanto eu e você. Eles são tão torcedores quanto eu e você. Só que eles têm uma coisa perigosíssima, que chama-se caneta. Então as escolhas de técnicos são aleatórias. Vamos pegar o Flamengo, né, que virou referência por causa do sucesso do Jorge Jesus. Temos também o sucesso agora do Abel Ferreira. O Flamengo contrata em 2019 Abel e Jorge Jesus. O que tem a ver um com o outro? Nada. O que tem a ver o Jorge Jesus com o Torren, que vem depois, que é jogo posicional e escola Guardiola? Também nada. Que não tem nada a ver com o Ceni, que eu acho que foi uma escolha bem interessante, para mim, a melhor do Flamengo nos últimos anos, junto com o Paulo Sousa agora. Mas o dirigente, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe a diferença do estilo de um técnico para o outro. Ele contrata um Abel, um técnico reativo, para um elenco cheio de peças ofensivas, como era o Flamengo de 2019. Esse aí é o futebol brasileiro, assim como o próprio Palmeiras penou na mão de um monte de retranqueiro até acertar com Abel Ferreira, que também é retranqueiro, mas eu entendo que no caso do Abel em si, ele usa as peças que ele tem. Gostaria de ver o Abel com outro plantel e outros times. A gente vai conferir isso no futuro. O motivo correto para você escolher um técnico estrangeiro em detrimento de um técnico nacional é porque eles são muito mais atualizados, né? Você comparar um jogo aqui no Brasil com um jogo da Premier League é como você assistir uma partida de NBB e depois uma partida de NBA. São dois esportes completamente diferentes. O que se joga na Inglaterra, o que se joga quando a gente vê agora fase de oitavas de final da Champions League, é diferente do que se joga aqui. Aqui é outro esporte. Então, os conceitos, eles são ultrapassados. Aí você vai em Abel Braga, você vai em Vanderlei Luxemburgo. Desses medalhões, eu acho que o único que realmente é mais moderno e que você pode confiar um pouco mais, apesar do lado emocional frágil, é o Cuca. Mas os nossos técnicos, em geral, eles estão defasados com o que se joga no mundo, né? O futebol é um jogo de futsal, como fala muito bem o Pedrinho no Sport TV. Ele é disputado em 30, 40 metros do campo. E se você não entender isso, você não vai entender que jogadores você vai contratar, você vai formar e como você vai fazer o seu time jogar. E se você já tem uma dificuldade de achar um cara para o time principal que seja antenado, o que você vai falar do cara que está lá na base? Esse cara, ele não tem a mínima condição
de formar jogadores de futebol dentro da ótica moderna. Por isso, os nossos jogadores vão cada vez mais cedo lá para fora. É porque os times de lá entendem que precisam completar a formação lá fora. É impossível você formar aqui no Brasil, tanto que o Neymar, que fez 30 anos recentemente, quando ele aposentar, quem surgiu para ocupar o lugar dele? Ninguém. Antes era uma sucessão. Vinha o Romário, depois o Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, e aí vai. Parou no Neymar. Depois do Neymar vem quem? A gente não sabe. Essa questão da base é fácil você comparar quando você olha que a Inglaterra hoje tem um Phil Foden, um Mason Mount, a Espanha tem o Pedri, né, tem o Olmos, né, a seleção de Portugal, para muitos a seleção portuguesa é melhor até que a que foi vice-campeã da Euro de 2004, né, assim, como Rubem Dias e outros, né, no Manchester City você tem 3 titulares do City e da seleção portuguesa. A França hoje é o Brasil de antigamente, forma talvez aí 3 seleções de altíssimo nível. A escolha do técnico estrangeiro, filosoficamente, pelos motivos técnicos corretos, passa por isso. Passa pela modernidade do futebol europeu contra o atraso do futebol brasileiro. A minha inspiração para este vídeo, hoje são 19 de fevereiro, ontem, 18 de fevereiro, eu almoçava e assisti uma discussão dessas sobre técnico estrangeiro versus técnico nacional, e eu vi no Sport TV algumas opiniões completamente absurdas. Como o técnico brasileiro sabe que ele depende do resultado, então tem que fazer um trabalho diferente que o estrangeiro faz e blá, 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 blá. Não, meus amigos, a questão não é essa. A questão é que os nossos técnicos realmente não sacam de nada. O único cara decente aqui no Brasil, mais decente de todos, eu boto o Cuca também num patamar legal. Realmente é o técnico da seleção, que muitos reclamam, chamam de retranqueiro, falam isso, falam aquilo outro, mas é o técnico mais antenado que nós temos em relação ao que acontece lá fora. É um cara que realmente se preparou há muitos anos atrás, se não me falha a memória, quando o Mano Menezes caiu, teve uma reportagem do Lance, de página toda, né? O editor-chefe do Lance tinha um conhecido que era amigo do Guardiola, e o Guardiola naquela época declarou que seria uma honra para ele treinar a seleção brasileira. Ter técnicos como Klopp, como Guardiola, como Tuchel, treinando uma seleção de ponta vai ser cada vez mais difícil, porque na verdade as grandes seleções, né, da atualidade são os riquíssimos times europeus. Eu penso que para dirigir a seleção o melhor nome é o Tite, disparado, né? Talvez o Cuca, sabendo, né, que ele é um cara de cabeça fraca, mas tirando os dois não tem ninguém, né? O Renato Gaúcho, tão badalado, né, por muita gente, finalmente mostrou a máscara no Flamengo. Um técnico que joga com 2 linhas de 4, dá liberdade para os caras da frente. Por isso, né, o peladeiro Michael se saiu tão bem quanto ele. Agora as pessoas já sabem que, em termos de variações táticas, de visão do jogo, de entender realmente o que se passa no campo, o Renato está completamente por fora. Se não for o Tite, a gente precisa de um técnico estrangeiro na seleção. Vê muitas declarações dos Luxemburgos da vida, né, defendendo a classe, irritadíssimos, né, com essa supervalorização dos estrangeiros, que eu volto a repetir, é por modismo e não por convicção, não por entender a diferença de trabalho de um de outro, é que a gente chega à conclusão que falta muito para que seja ligado um sinal de alerta na cabeça dos treinadores brasileiros sobre o que realmente está acontecendo. Eles precisam estudar, e precisam estudar muito, e calçar as sandálias da humildade, e reconhecer que o trabalho que é feito na Europa é infinitamente superior ao trabalho que é feito aqui. Gol de cabeça, feito para quem pensa futebol com inteligência.